Então vamos lá, né? Iniciar aqui o nosso estudo do cálculo de medicamentos. Eu estava exibindo aqui para vocês, né, antes de começar a aula, essas fórmulas. Então essas fórmulas, na verdade, são uma fórmula só, certo? Esses valores que aparecem diferentes, né? A taxa de infusão, que vai ser aí, ele colocou gotas por minuto, né? Microgotas por minuto, entendeu? É taxa de infusão, né? Que a gente chama. A gente vai chamar assim de taxa de infusão, né? Ou velocidade de infusão, tem outros nomes também. Eu vou chamar aqui de taxa de infusão, certo? E o que muda, né? Você vê que tem volume em cima, tempo embaixo, e tem alguns números, né? Em uma fórmula ou outra, tem fórmula que não tem nenhum número a mais, além do volume do tempo, certo? Então é uma fórmula só, esses números que aparecem diferentes aí, estão relacionados à unidade de medida, à conversão da unidade de medida, certo? Porque a ideia inicial é que a taxa de infusão é o volume sobre o tempo. Aí, dependendo dos dados, das unidades de medida que foram dadas na questão, e da unidade de medida desejada, né, se é gotas por minuto, microgotas por minuto, aí você vai precisar fazer a conversão, né? ml, 1 ml são 20 gotas, né? Ou uma gota são 3 microgotas, né? Você também pode dizer que 1 ml são 60 microgotas, entendeu? O tempo, né? 1 hora são 60 minutos. Essas conversões vocês precisam ter na mente de vocês, né? Que é algo que vocês precisam realmente memorizar para poder usar nos cálculos eventualmente. E aí essas 4 fórmulas aí, elas já facilitam a vida de vocês, porque elas já está dando o resultado direto, né? Um pouco mais direto, já acelerando essa transformação da unidade de medida para vocês, beleza? Vamos ver na prática como aplicar todas elas, mas saiba que de um modo geral a taxa de infusão é o volume sobre o tempo. Esses outros valores aí vão mudar de acordo com a unidade de medida que você tem nos dados e a unidade de medida que você está buscando no resultado, beleza? Então vamos lá. Hoje são só questões também, a gente já vai respondendo essas questões, beleza? Só um instantinho aqui. Minha canetinha aqui está configurada. Pronto, agora mexo para um lado e estava indo para o outro. Pronto, agora vai. Então, o cálculo de medicação e gotejamento é uma etapa importante do tratamento de saúde, mostrando-se fundamental tanto para a recuperação dos pacientes quanto para a prevenção de eventuais problemas ao longo da abordagem terapêutica. Acerca das formas de medidas, é correto afirmar o que 1 ml possui 50 microgotas, já dei a resposta, né? 1 ml não possui 50 microgotas, certo? 1 ml é igual a 20 gotas, certo? Uma gota é igual a 3 microgotas, beleza? E eu também posso dizer, por causa disso, né, já que 1 ml são 20 gotas, uma gota são 3 microgotas, e se eu quiser dizer 1 ml são quantas microgotas? É só multiplicar aqui, ó, 20 vezes 3, que dá 60. Então, 1 ml é igual a 60 microgotas. Beleza? Um resuminho aí para vocês. E aí fala de colheres, né? Isso aí também são unidades de medida que é interessante que vocês saibam, né? Essa questão aí, na verdade, todas as questões que eu pego são de concursos, né, da enfermagem. Eu não coloquei os cargos aí, qual foi o concurso, tudo,
não coloco hoje em dia porque a pessoa muitas vezes vê assim, é para enfermeiro, aí acha que não dá para ela aquela questão, não dá para ela fazer, já desiste logo, ou então acha que não precisa estudar porque aquela questão é só para enfermeiro, entendeu? Muitas vezes acontece isso, né? Ou o contrário, né? A questão é para técnico de enfermagem, a pessoa é enfermeira, aí acha que não tem que estudar aquela questão, quando na verdade é uma coisa só, gente, certo? Não há distinção em cálculo de medicamentos nos concursos para técnico de enfermagem e para enfermeiro. Então, hoje em dia eu coloco só assim, a IDECAN e a do ano passado. Beleza? Então, é importante que vocês saibam essas conversões aí, entre ml, gota e microgotas, vocês precisam memorizar isso. Veja que essa é uma questão puramente conceitual, não tem cálculo a se fazer nesse caso. E, além disso, é importante que vocês saibam algumas unidades de medida caseira, certo? Como, por exemplo, colher de sopa e colher de chá. Até porque tem aqueles copinhos, né, medidores de alguns medicamentos, tem soro caseiro, tem algumas coisas que você pode querer usar uma medida, né, baseado em medidas caseiras, certo? Que são xícara, colheres, né, tudo isso. Beleza? Então, vocês precisam saber que uma colher de sopa tem 15 ml. Isso aqui é o que está correto, né? Uma colher de sopa corresponde a 15 ml. É correto afirmar, estou vendo que tem duas. Ah, tá, ali é colher de café, entendi. Então, uma colher, eu pensei que tivesse duas corretas agora, a B e a última, mas entendi. Então, o que acontece? Uma colher de sopa corresponde a 15 ml, isso está correto, certo? Vocês precisam saber também, ó, colher de sopa, 15 ml, já está respondido aí. Uma colher de chá, vou botar assim o ponto, viu? Uma colher de chá, não são 2,5 ou 3 ml. Uma colher de chá são 5 ml, certo? Uma colher de café, colher de café é uma bem pequenininha que a pessoa usa para aquele copinho pequeno de 50 ml de café, certo? É menor do que a colher de chá. Então, essa colher de café é que tem 2,5 ml, né? Ali a alternativa diz que é 2,5 ou 3 ml, certo? Estaria correto se fosse colher de café, beleza? Então aqui, ó, colher de café, teria esse volume. 1 ml possui, no caso aqui são 20 gotas, né? Certo? Então são algumas unidades que vocês precisam saber, né? Primeiramente, é importantíssimo para os cálculos que nós vamos ver, você saber que 1 ml são 20 gotas, que uma gota são 3 microgotas, que 1 ml também são 60 microgotas. E é interessante que saiba, é cada vez mais comum, inclusive, esse tipo de questão para a enfermagem, abordando essas unidades caseiras, né, de colheres, colher de sopa, de chá e de café. Então também é interessante que vocês saibam disso. Colher de sopa, 15 ml, colher de chá, 5 ml, colher de café são 2,5 ml. Beleza? Então é interessante que vocês saibam. Isso aí, essa questão das colheres e xícaras, já costumam cair muito mais para o pessoal da nutrição, certo? Eu fiz, inclusive, parte do curso de nutrição, né? Tá emperrado, né? Estou pagando uma disciplina por semestre, por causa do tempo, né? Mas eu fiz 51% já da carga horária, né? E aí tem estágio, tem algumas coisas assim. Então, só Deus sabe quando eu vou me formar, né? Se eu vou me formar em nutrição, beleza? Inclusive, a gente tinha uma boa ideia, né? Se eu tivesse concluído já o curso antes de a gente iniciar os trabalhos da FCR, eu estaria também fazendo os mesmos cursos de capacitações, né? Só que voltados para o pessoal da nutrição, entendeu? Certo? Então, isso aí cai muito
é muito comum para o pessoal da nutrição, mas também tem caído com cada vez mais frequência. Várias bancas têm colocado para o pessoal da enfermagem também, essas medidas em colheres, beleza? Então saibam disso. Aí, seguindo, o número aproximado de gotas por minuto que uma prescrição de 400 ml seja infundida em 24 horas é quanto? Então, eu tenho aqui o volume em ml, beleza? Aqui eu tenho o tempo em 24 horas e ele está querendo a taxa de infusão em gotas por minuto. Então, eu tenho tempo em ml e horas, né? E quer gotas por minuto. Qual vai ser a fórmula que eu vou utilizar? Porque a primeira questão aí, se você vai trabalhar com essas fórmulas, é você saber escolher a fórmula certa. Se você escolher a fórmula errada, já vai errar a questão. Certo? Stephanie vai abrir o microfone para falar, vai falar. Os dados estão em ml e horas. Então, eu tenho aqui, ó. Primeiro quadrado. Isso, o primeiro quadrado, né? O primeiro quadrado, a primeira coluna aqui está com dados ml e horas. E a taxa de infusão em gotas por minuto, certo? ml horas, né? Aqui gotas por minuto. Aqui embaixo, né? ml em minutos, se quisesse gotas por minuto, né? ml e horas, mas se quisesse microgotas por minuto, seria essa a fórmula, e assim por diante. Beleza? Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, do primeiro quadrado, porque eu tenho dados em ml e horas, e eu busco encontrar a taxa de fusão em gotas por minuto. Então, vai ficar volume dividido por tempo vezes 3. Beleza? Então, vou botar assim, ó. Ele coloca lá já gotas por minuto, não é mais. Isso é uma forma de confundir unidade de medida com a variável que você está trabalhando. Certo? Isso para mim, professor de matemática, né? Ou de física ou de química, aí não pode existir, certo? Tem algumas coisas que eu tenho que me segurar, né? Fala peso, por exemplo, na área de vocês. Peso para mim é uma força, né? Na física, peso é uma força. Pode falar. Eu não sei se foi só para mim, mas parou de apresentar o slide. O slide parou de apresentar. Não sei se foi só para mim, se foi meu celular. Para mais alguém? Parou de aparecer o slide? Deixa eu fechar aqui. Voltou? Oxe. Então tá certo. Voltou. Um instantinho. Saiu porque agora realmente eu tive que fechar, né? Deixa eu apresentar novamente. Quando vocês falaram que voltou, eu já tinha mandado sair. Quando é só uma pessoa que acontece isso, aí geralmente é algo relacionado à internet da pessoa, entendeu? Por isso que eu pergunto logo, né? Tem mais de uma pessoa, então geralmente eu preciso fazer alguma coisa aqui para aparecer para vocês. Voltou aí para todo mundo? Voltou. Certo. Voltou também. Pronto, então vamos lá. Então, taxa de infusão, vou botar assim, TI, viu? Taxa de infusão vai ser igual ao volume, né? Dividido por tempo, né? Vou botar assim um tempo de um T minúsculo, vezes 3, não é isso? Então, como é que fica aqui? O volume é de 400 ml, né? Dividido por 24 vezes 3. Então, eu tenho 400 dividido por 72. Certo? Como é que eu divido 400 por 72? Lá na hora você não vai ter calculadora. Vamos fazer aqui no cantinho? Vou começar aqui, né? 400 por 72. Então, como é que fica? Eu tenho que multiplicar
o divisor aqui é o 72. O dividendo, o número que está sendo dividido é o 400, certo? E o divisor é 72. Eu vou multiplicar o divisor por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até chegar num número mais aproximado para eu usar nesse cálculo aí, certo? Então, 72, se eu multiplicar por 1 dá 72, vezes 2 dá 144, vezes 3 dá quanto? Quem é que sabe? 144 com mais 72 dá 216, mais 72, 216 mais 72 dá 288, certo? E assim eu vou multiplicando, né? Buscando encontrar um valor mais aproximado. Vamos tentar fazer aqui, ó, 72 vezes 5 para ver quanto é que dá. 5 vezes 2 dá 10, eu coloco o 0 aqui embaixo e o 1 aqui em cima. 5 vezes 7 dá 35, mais 1 aqui em cima dá 36. E aí eu já sei que 360 mais 72 já vai passar de 400. Então é o 5 mesmo que eu vou utilizar. Vou colocar o 5 aqui embaixo, já revisando, porque muitas vezes, quando vocês erram essas questões, o primeiro ponto é não saber qual fórmula utilizar, porque trabalham geralmente com fórmulas, né? E aí tem uma dificuldade em escolher a fórmula certa, ver quais são os dados que tem e definir qual fórmula vai utilizar. O segundo são essas questões de matemática básica, as 4 operações, frações, né? Números decimais. Essa é a dificuldade de todo mundo. E até trabalhar com equações, né? Se for perguntar aqui alguns conceitos de equações, né? É muito provável que muita gente diga que já esqueceu, né? Muita coisa, tudo. Muitas vezes fala também que não aprendeu, né? No ensino fundamental ou médio, entendeu? Então isso é a realidade de muita gente. Então 5 vezes 72 dá 360, menos aqui, ó, 0 menos 0, 0, não é isso? 0 menos 6 não dá, peço um emprestado, né? Fica 10 menos 6 que dá 4. 4 emprestou, perdeu 1, né? Fica 3 menos 3 aqui, que é 0. Bom? Então, mais uma vez, eu tenho 40 dividido por 72. Posso continuar com esse cálculo? Posso. A regra é, eu vou colocar uma vírgula aqui no quociente e um 0 aqui no dividendo, né, atual. Então, mais uma vez, eu tenho 400 dividido por 72. Eu não já fiz isso agora? Então, já vou repetir aqui o 5, certo? Fica lá 360 de novo, né? Sobra mais uma vez 40 e assim por diante. De modo que eu já estou vendo que vai dar 5,55555, ó. Vai dar uma dízima periódica. Nunca vai acabar, né? Vai dar 5,55555 e assim por diante. Então, nós vamos marcar aqui já, né? Vou só escrever aqui para ficar claro para vocês, né? 5,5 como resultado, né? Aí tem um problema que muitas bancas, o pessoal parece que esqueceu também de algumas regrinhas da matemática básica, né? Porque 5,5555, se eu for arredondar para uma casa decimal, eu deveria, existe inclusive uma norma da ABNT, né? Isso é praxe no mundo todo e existe no Brasil e alguns outros países uma norma, né? Para você fazer esse tipo de arredondamento. Então, o correto aí seria você arredondar para 5,6, entendeu? Mas vamos deixar, né? A banca simplesmente ignorou a forma de arredondar correta, né? E colocou aí 5,5, beleza? Já explicando para vocês, né? 5,55555, né? Se eu quero manter, né?
uma casa depois da vírgula. Então eu vou olhar para cá, ó. Eu vou olhar para o próximo número, né? O primeiro número que será desconsiderado, que é um 5. Se esse primeiro número que será desconsiderado for 5 ou mais, então você arredonda para cima. Se esse número que vai ser desconsiderado, o primeiro número a ser desconsiderado for 4 ou menos, aí você arredonda para baixo. Então, pela regra, você deveria arredondar aqui para 5,6, certo? E não 5,5. Mas, tudo bem, vamos deixar passar, né? Isso já é motivo, inclusive, para questionar a banca no recurso, né? Sim, aí seria um problema maior se a banca colocasse, inclusive, uma alternativa 5,6 no gabarito saísse 5,5. Aí sim, aí é motivo para trocar o gabarito, entrar com recurso, trocar o gabarito. Beleza? Nesse caso aí nem interfere tanto, porque a gente entende que eles realmente só fizeram truncar o número, eles só desconsideraram alguns números e pronto. Não fizeram, de fato, a regra do arredondamento correto aí. Seguindo, a lidocaína estabiliza a membrana neuronal por inibição dos fluxos necessários para o início e a condução dos impulsos. E eles vão colocando assim muita informação que você não vai usar de fato no cálculo, né? Eles fazem muito isso, né? Um frasco de 20 ml de lidocaína 2% tem quantos miligramas de lidocaína? Aí é uma questão só de porcentagem e de conversão. Primeiro porque quando a gente se refere assim, né? Tantos por cento, né? Tantos ml, tantos por cento, há uma relação, certo? Entre ml, vocês têm que observar que a relação que existe entre ml e gramas. Então, se a alternativa está pedindo em miligramas, você com certeza vai precisar fazer uma conversão de unidade aí depois. Beleza? Porque quando eu calcular a porcentagem de 2% de 20 ml, eu vou chegar a uma quantidade em gramas. Aí essa quantidade em gramas eu vou ter que converter para poder ficar de acordo com as alternativas. Então vamos lá. Quando você vê uma questão dessa, é só calcular essa porcentagem aí. Uma outra coisa que vocês precisam saber, ó, é que 2%, esse símbolo de porcentagem, ele significa na matemática uma divisão por 100. É uma forma estilizada de representar uma divisão por 100. Beleza? Então, 2% é o mesmo que 2 dividido por 100. Então, essa barra e esses dois zeros a gente representa dessa forma estilizada, né? O símbolo da porcentagem é uma barra com dois zeros, certo? Sempre que você vê uma porcentagem, um símbolo da porcentagem, você pode trocar por uma divisão por 100. Beleza? Então, 2% é exatamente a mesma coisa que 2 sobre 100. 2 dividido por 100. Então, 2% de um número, quando eu quero calcular uma porcentagem de um número, na matemática a gente também vai trocar esse de 1/3 de x, 1/3 de y, 1/3 de 20 ml, 50% de 20 ml. Esse de eu vou trocar por uma multiplicação. Beleza? Então, 2% é o mesmo que 2 sobre 100. E o de eu troco por uma multiplicação, e aí eu coloco aqui o 20 ml. Certo? Então, 2% de 20 ml é isso aqui. 2 vezes 20 dividido por 100. Eu já posso, para facilitar, eu posso cancelar esses zeros aqui, né? Eu posso simplificar dessa forma. 0 em cima, 0 embaixo, né? A mesma quantidade. E aí eu fico com 2 vezes 2, que é 4, dividido por 10. Esse 4 dividido por 10, eu posso fazer, até mostrei ontem para vocês, numa questão de geografia, né? Quando eu divido por potências de 10, por 10, por 100, por 1000, eu pego a vírgula do número e retrocedo, né? Desloco para a esquerda. O número de casas vai ser o número de zeros que eu tenho ali naquela divisão. Naquela potência de 10. Aqui no caso, o 10 tem um zero, então eu vou pegar a vírgula do 4
e deslocar uma casa para a esquerda. E onde é que está a vírgula do 4? O 4 é um número inteiro, né? A gente não está representando aí com a vírgula. Nesse caso, a vírgula ela está por padrão à direita dele, certo? Então está aqui à direita dele, eu vou passar aqui para cá, ó. Fica 0,4, certo? 0,4. Então isso aqui é o mesmo que 0,4. A vírgula inicialmente ficava aqui à direita do 4, eu passei, ó, para cá e completo com um zero, né? 0,4, beleza? 0,4 o quê? A relação aqui em cima é de ml para gramas. Se eu calculei uma porcentagem desses 20 ml, esse meu resultado aqui será em gramas. Só que as alternativas querem em miligramas. Aí eu preciso lembrar, né? Que uma grama são 1000 miligramas. É um zero, viu? Não ficou bem feito, mas é um zero. Certo? Então, nesse caso, eu vou apenas multiplicar por 1000. 0,4 gramas por 1000, né? Estava assim, 0,4, a vírgula estava aqui, né? Eu vou deslocar, como eu estou multiplicando, né? Por 10, por 100, por 1000, por 10.000, aí eu vou contar. São 3 zeros no 1000, 3 zeros no 1000, então eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Quando é multiplicação, a vírgula vai para a direita. Divisão, a vírgula vai para a esquerda. Beleza? Só umas dicas importantes aí do trabalho com números decimais. Então, 0,4, ó, uma casa para a direita, duas casas, três casas. A vírgula vai ficar aqui. Então, eu vou completar aqui, ó, com zeros, certo? De modo que 0,4 gramas vai me dar aqui 400 miligramas. Beleza? Por que eu não coloquei a vírgula aqui? Porque quando a vírgula fica à direita do número, não tem mais nada ali depois da vírgula, então esse número ele pode ser representado da forma natural mesmo, como a gente costuma fazer no dia a dia, certo? Não preciso colocar a vírgula aí. Então 400 miligramas, não preciso colocar 400,0, por exemplo, miligramas. Beleza? Então essa é a resposta. Com base em convenções sobre medidas e equivalências adotadas no Brasil, com exceção de alguns medicamentos que fogem aos padrões, assinale a alternativa correta. E aí é algo também conceitual, né? Não tem cálculo a se fazer aí nesse caso. As seringas para aplicação de insulina são graduadas em unidades, adequadas à concentração U100, o que significa que em 1 ml há 100 UI de insulina. Isso está correto, gente? Vamos ver as outras antes de vocês responderem, mas vocês vão responder essa. 1 ml corresponde a 20 gotas. Sim. 1 ml corresponde a 20 gotas, isso já foi dito, né? Uma gota possui 35 microgotas? Não, né? São 30, uma gota são 3 microgotas. Uma macrogota é o mesmo que gota, viu? A gente vai considerar sendo o mesmo que gota. Uma macrogota equivale a 10 microgotas? Não, uma macrogota são as mesmas 3 microgotas. Beleza? Então, uma gota são 3 microgotas. Aqui, ó. Uma macrogota também são as 3, certo? Gota ou macrogota a gente vai considerar como sendo a mesma coisa. Aqui é a resposta certa, né? Qual é o problema da primeira? Se já está dizendo que a seringa é U100, isso é algo que vocês devem conhecer da área de vocês. É um conceito da área de vocês, não há cálculo a se fazer. Vocês precisam saber que a seringa desse tipo aí, né, de 100 UI, ela tem 100 UI ao todo, né? A seringa toda são 100 unidades internacionais, e não 10 unidades como ele está dizendo aí. O problema está aqui, ó. Falta um zero aqui, entendeu?
certo? Então está falando, a seringa é o 100, significa que em 1 ml tem 100 UI, e não 10 UI. Beleza? Stephanie, não estou ouvindo sua voz, deu certo? Tá me ouvindo aí, todo mundo? Eu tô ouvindo normal. Certo. Eu acho que era minha internet. Eu saí e voltei. Isso, exato. Quando acontecer alguma coisa assim, eu sempre pergunto primeiro se é só uma para ver se é só uma pessoa ou não, né? Porque quando é só uma pessoa, aí a recomendação é essa mesmo. Você sai e entra que às vezes melhora, viu? Mas geralmente é algo relacionado à própria velocidade da internet da pessoa. Às vezes a pessoa está num lugar que está chovendo, entendeu? Dias de chuva, por exemplo, aí dá uma piorada. É porque eu tô no ônibus. Pronto. O movimento, né? Está em movimento também acontece. Foi prescrito para um paciente internado em uma unidade de queimados o seguinte: 2.000 de solução Ringer lactato para serem infundidos em 8 horas. 2.000 o quê, né? A gente vai já supor que são 2.000 ml, viu? 2.000 de solução Ringer lactato, né? Para serem infundidos em 8 horas. Assinala a alternativa que apresenta a quantidade de gotas por minuto a serem infundidas. Então a gente vai ter aqui o volume, né? O volume. E aqui eu tenho 8 horas o tempo, né? E ele quer gotas por minuto. Então vamos usar aquela mesma fórmula que usamos da outra vez, né? Que a taxa de infusão em gotas por minuto, ela vai ser igual a volume dividido por tempo vezes 3, né? Inclusive, essa é a mais comum, né, de pedirem nas questões. Volume dividido por T vezes 3. Na maioria das vezes, vocês vão usar essa fórmula aí. Então, vamos lá. Aqui vai dar 2.000, né, em cima, dividido por 8 vezes 3, que é igual a 2.000, né, dividido 8 vezes 3 é 24. E aí, quanto é que dá 2.000 por 24? Vamos fazer aqui o cálculo. 2.000 dividido por 24. Então, eu vou fazer marcações, é interessante, eu sempre recomendo aos alunos, seja aluno de aula particular, aluno de concurso, tudo, né? Está trabalhando com essas operações elementares, então faça algumas marcações para você não se perder. No caso da divisão, eu vou marcar o 2 não divide por 24, né? O 20, se eu usar esse zero também, o 20 não divide por 24. Mas o 200 eu sei que é maior do que o 24, então já dá para mim fazer a divisão. Então, vou marcar aqui para eu não me perder em qual dígito eu estou na minha divisão, lá em cima, porque eventualmente eu vou baixando dígitos lá de cima para continuar com a divisão. Então, você não pode se perder, senão você vai errar o cálculo. Então, 200 por 24, quanto será que dá, né? 24 vezes 3 dá 72, vezes 6 eu sei que é 144, né? 144 com mais 24 dá 168, né? No caso, isso aí, 168 é 24 vezes 7. E aí, 168 mais 24 vai dar 188, com mais 4, 192. Então, eu sei que 192 é 24 vezes 8, certo? Então, eu vou usar justamente esse número aí. Tá bom? 192. E se você não consegue fazer mentalmente, é só você armar essas multiplicações, né? Coloca lá. 24 vezes 5, 24 vezes 6, aí faz, né? 24 vezes 7, vezes 8, tá bom? Então aqui vai sobrar quanto? Vai sobrar 8, né? 0 menos 2 não dá, pede emprestado. Só que aqui também é 0, pede emprestado para o 2, né?
Então fica 10 menos 2 dá 8. Aqui tinha ficado 10, né? Mas já emprestou, ficou 9. 9 menos 9 dá 0. E o 2 emprestou no início, né? Esse emprestar nunca é um empréstimo, né? É sempre uma perda. Então, eu tenho aqui 8, mas eu posso baixar esse 0. Não terminou a divisão, porque eu tinha mais um dígito lá em cima para usar na divisão. Então, 24 vezes 3, eu sei que é 72, né? 24 vezes 3, eu sei que é 72. Aí aqui vai sobrar 8 mais uma vez, né? 80 menos 72, sobra 8. E aí, posso continuar? Posso continuar. Vírgula, 80. Opa, cheguei num ponto em que vai se repetir ali para frente. Vai ficar 83, né? Já acabei de fazer. 24, 80 por 24. Então cheguei mais uma vez a 80 por 24. Então pode ter certeza que daqui para frente é uma dízima periódica. Vai dar 83,33333. E assim vai. Só que aí nós temos, né, que fazer o arredondamento como? Se eu vou desconsiderar se as alternativas estão todas com números inteiros, então eu sublinhei aí o primeiro número que eu vou desconsiderar. Pela regra, como ele é um número de 4 ou menos, né, então eu arredondo para baixo. Simplesmente apago os dígitos depois da vírgula. Então fica 83 mesmo. Certo? Dúvidas aí? A coisa falem, viu? Seguindo. Um frasco de 500 ml de soro glicosado a 10% contém quantas gramas de glicose? Um frasco de 500 ml de soro glicosado a 10% contém quantas gramas de glicose? Então, aquela mesma coisa que eu falei, né? Lembre daquela relação, né? Quando eu falo assim, a porcentagem de um volume na área de vocês, eles estão relacionando ml com gramas. Você parte desse ponto aí. E aí avalia se precisa fazer alguma conversão. Como eu sei que 10% de 500 ml, eu sei que há essa relação entre ml e gramas, né? Na concentração de glicose ou de sódio, né? No soro fisiológico. Então vai dar em gramas e as alternativas já estão em gramas, então eu já sei que não vou precisar fazer uma conversão no final. Aí eu venho aquela mesma questão. 10%, lembra que eu falei que o porcento é uma divisão por 100, né, estilizada? Então 10% é o mesmo que 10 dividido por 100, certo? E aí eu vou multiplicar, né, por 500. Só que para facilitar eu já vou cancelar, né, aqui, ó, esses dois zeros, beleza? Então sobra o quê? 10 vezes 5, que é igual a 50 gramas. Beleza? 50 gramas de glicose. Só fazer o cálculo da porcentagem mesmo. Continuando, essa questão também é semelhante, né? Só que agora é 5% de 500 ml. Então eu tenho aqui, ó, eu já sei que diminuiu a concentração pela metade, então também vai diminuir pela metade a quantidade de gramas. Eram 50 no passado, né? Eram 500 ml na questão passada também, e 10%. Agora também são 500 ml e 5%. Então já sei que vai ser a metade do resultado anterior, 25 gramas. Mas vamos fazer o cálculo. Então 5%, né, é o mesmo que 5 sobre 100, né? E o di, lembra que eu troco por uma multiplicação, então vou multiplicar por
500, né? Aí vou fazer aquela simplificação antes. Eu fico com 5 vezes 5, que dá 25 gramas. Beleza? 25 gramas. O médico prescreveu 20 unidades internacionais de insulina, tal, né? E aí fala que a técnica de enfermagem verifica que o rótulo do frasco está descrito 100 UI por ml na unidade, né? A seringa padronizada é disponível de 1 ml e tal. Quantos ml de insulina devem ser administrados? Muitas vezes a pessoa cai aqui nesse 1 ml que foi dado como um dado a mais, um dado excedente, é um dado só para pegar você. O que você vai precisar aqui nesse tipo de cálculo, e eu vou mostrar uma outra fórmula para vocês, é isso aqui, ó. Só isso e a concentração. Vocês precisam saber identificar que a concentração de alguma coisa, como vocês devem ter estudado lá em Química no ensino médio, né? A concentração é uma quantidade diluída em um volume, né? Quantidade de alguma coisa, essa quantidade na área de vocês pode não ser em massa, né? Em gramas, miligramas, sobre um volume, pode ser também assim, unidades internacionais, mas de modo geral é a quantidade de alguma coisa que está diluída em um volume. Então, é uma quantidade sobre um volume. No caso aí é UI por ml. Quando você vê isso aí, essa unidade UI por ml, você já identifica que aquilo ali é a concentração de alguma coisa. Então, 100 UI por ml é a concentração. E a prescrição aí, já está dizendo aí no enunciado, a prescrição foi de 20 UI. Então, eu vou pegar a prescrição e a concentração, eu vou colocar nessa fórmula aqui para vocês. Eu vou chamar aqui ó, de VA, volume administrado, né? Ele está até perguntando quantos ml de insulina devem ser administrados no paciente. Eu vou chamar nessa fórmula, anotem essa fórmula, viu? VA, volume administrado, né? Ou volume aspirado, pode ser também. Mas o volume que eu vou administrar, nesse caso, é igual a prescrição dividido pela concentração. Então, anotem essa fórmulazinha aí para vocês, beleza? Que ela é importante. Então, nesse caso, aqui eu tenho a minha prescrição e aqui eu tenho a minha concentração. Certo? Então, o volume que eu vou administrar aqui vai ser igual a 20 UI, né? Dividido por 100 UI por ml. Então, simplificando, ó, 0 com 0 aqui, UI, vou simplificar também aqui, né, embaixo. Então, eu terei 2 sobre 10, né? 2 sobre 10 é o mesmo que 0,2. É só você pegar a vírgula do 2, que por padrão está à direita do 2, e movimentar uma casa para a esquerda. Ou seja, vai ficar à esquerda do 2. 0,2. Beleza? Então, isso aqui vai dar 0,2 ml. Certo? Dúvidas aí nessa questão? Seguindo. As preparações de insulina disponíveis no Brasil são comercializadas na concentração o 100, né? Significando que em cada, aí também é uma coisa conceitual, né? Em cada, o que de solução tem 100 unidades de insulina? E aí? É aquilo que eu falei que vocês precisam saber da área de vocês, isso aí, é algo conceitual. O 100 significa que
Esse 100 aí significa que cada ml tem 100 unidades de insulina. Naquela outra questão que nós vimos isso, o erro lá é porque estava dizendo que cada ml tinha 10 unidades de insulina. Dessa vez é só completar com ml. O 100 significa que cada ml possui... Exato, cada ml possui 100 UI de insulina. Então, vocês sempre têm que saber, né, que ou você representa 100 UI por ml, né, na forma de concentração assim, ou você diz que cada ml tem 100 UI de insulina, e por aí vai. Certo? Então, cada 1 ml. Certo? Questão sem cálculo também, puramente conceitual. Instalou-se no paciente uma solução fisiológica de 0,9%. Esse 0,9 não vai entrar no cálculo, né? Eu preciso saber do volume de 750 ml e para correr em 2 horas. Esse 2 horas é o tempo. Preciso saber disso, do volume do tempo. Qual deverá ser o número de gotas por minuto prescrito? Então, mais uma vez, né, deu o volume em ml, tempo em horas e quer o resultado em gotas por minuto. Então, vou usar aquela mesma fórmula, volume dividido por tempo vezes 3. Certo? Vou fazer aqui. Então, taxa de infusão é igual a volume dividido por tempo vezes 3. Estou colocando tempo minúsculo porque, para mim, eu não gosto de confundir as áreas, né? Se vocês forem estudar, por exemplo, o Enem, aí vão estudar física, química, entendeu? Aí vão ver que geralmente se usa o T maiúsculo para temperatura, certo? Vão ver que peso lá é uma força, né? Aí na área de vocês eu tenho que aceitar, né? Ficar ali me mordendo, mas tem que aceitar até falar peso, né? Significando, na verdade, massa, entendeu? Então, tem essa diferença aí. E eu gosto de respeitar, né, as outras ciências, certo? Então, por isso que eu estou colocando T minúsculo aí, porque geralmente quando a gente se refere a tempo, se usa um T minúsculo, né? T maiúsculo geralmente se refere à temperatura. Então, vamos lá. 750 dividido por 2, né, aqui, 2 horas, né? Isso aqui é o meu tempo. E aqui é o meu volume. Então, eu tenho 750, né, dividido por 2 vezes 3, não é isso? Eu poderia já multiplicar o 2 vezes 3, mas eu sei que 750, 75 divide por 3 é 25, certo? Então, 75 dividido por 3 é 25, e aí eu coloco o zero aqui, completando, fica 250. Então, aqui dá 250, e eu repito 2, né, que ainda não usei o 2 no cálculo. 250 por 2 dá 125, certo? Então, eu tenho aqui 125 gotas por minuto. Beleza? E aí, até aqui as questões parecem ser tão difíceis assim quanto falam, questões de cálculo de medicamentos. Qual a impressão de vocês? Eu sempre achei mais difícil. Não vou estar de revisão. Uhum. Mas pelo que nós já respondemos aqui, deu para aliviar um pouco essa pressão? Porque muitas vezes o meu trabalho aqui às vezes é muito também de fazer vocês se motivarem, né? A pessoa chega, tem um medo, faz um monstro, né, sobre alguma coisa e já se programa para errar, né, previamente. Já desiste antes mesmo de tentar, entendeu? Eu reconheço que de fato muitas pessoas têm uma
uma grande dificuldade, né? Quanto mais tempo passa, assim, que já deixou o ensino fundamental, nesse caso aqui é tudo de ensino fundamental, né? A matemática usada aí é de ensino fundamental. Então, quanto mais tempo passa, né, a pessoa vai esquecendo realmente algumas coisas. Então, eu entendo realmente a dificuldade de trabalhar com... Minha menor não foi outra pra coisa que você, psicologia. outra coisa que você falou, traumas, né? Eu até evito pronunciar, usar, né, uma variável x. Eu podia dizer, x é igual a v sobre t vezes 3, entendeu? Quando a pessoa vê um x, nas minhas aulas eu não uso o x, né, para vocês. Isso aí só se for realmente aula de matemática, entendeu? Mas nas outras áreas do conhecimento, eu uso o nome das variáveis de forma contextualizada. Porque a pessoa vê lá o x, aí pronto, já desiste da vida, entendeu? Viu o x, aí o x é um gatilho para ela, certo? Então realmente também tem esses traumas aí da matemática do ensino fundamental, tá bom? E saibam que muitas vezes, assim, para vocês melhorarem nesse cálculo de medicamentos, realmente é vocês estudarem, revisarem essa matemática do ensino fundamental, certo? Revisarem as operações fundamentais, trabalhar com frações, trabalhar com decimais, porcentagem e equação do primeiro grau. Pronto, estudou isso aí, revisou isso Professor, eu aí. fiquei com uma dúvida aí nessa questão agora, Pode nesse falar, seu cálculo. pode falar. 750 dividido abaixo tem 2 vezes 3. Hum. 2 vezes 3 daria 6? Sim, você poderia Porque fazer vou pegar 750, você pode fazer 750 por 6 depois, vai dar o mesmo resultado. Eu simplesmente, para facilitar, para não ter que montar a divisão, eu já sei que 75 por 3 é 25. Então eu escrevi ali o 250, o 25 com o zero do 75, 750, né? E aí seria mais fácil depois eu saber, né? É mais fácil você depois dividir 250 por 2 dá 125. Então eu evitei de armar uma divisão aí para vocês, Ô, Glória. certo? É só uma dica, né? Que você, umas formas que simplificam, né? O manuseio desses cálculos aí. Mas você pode resolver da forma que você achar mais fácil para você. Você pode fazer 750 dividido por 6. Se você não souber fazer mentalmente, aí arma a divisão, né, e chega no mesmo resultado. 750 por 6 dá 125. Beleza? Posso passar? Deve. As injeções intradérmicas são administradas na derme. Veja que eu estou passando assim. Eu gosto muito de mostrar isso para o aluno, né? Eu vou passando. Essa questão aqui agora que eu vi. Essa questão é uma questão também conceitual, né? Certo? Eu pensei que fosse de cálculo. Eu acho que eu trouxe essa questão por engano. Certo? Mas eu gosto de ir passando assim. O que não é, o que você não vai usar no cálculo, que é para destacar para o aluno o que de fato importa para ele, tá certo? O que de fato é importante para ele nesse cálculo de medicamentos. Essa questão aqui é mais sobre administração de medicamentos, né? Vias de administração, é algo conceitual também da área de vocês, né? E eu trouxe por engano, né? Quando tem esse tipo de questão, que envolve outros conceitos da farmacologia ou da administração de medicamentos, aí eu costumo deixar para a Francine, que geralmente é ela que fala sobre isso, né? Certo? Trouxe por engano para vocês. Pensei que era uma questão específica de cálculo de medicamentos. Mas vejam que eu vou sempre passando assim, né? Tentando ler o mínimo possível e destacar o que realmente vai importar no cálculo. Aqui vai ser aquela fórmula da prescrição sobre a concentração. Eu tenho a prescrição aí de 9,5 microgramas, e aí tenho a concentração ali embaixo de 50 microgramas por ml. Só isso que importa. O resto é para te enrolar. Não é meramente para te enrolar, né? Mas, assim, acaba simulando, sabendo se você realmente lá no dia a dia, se você vai saber
escolher os dados certos para calcular, porque É para no teu confundir dia a a mente, dia, né? no teu dia a dia é exatamente assim que você vai ver, né? As prescrições, as informações, tá certo? Então, se você tem 10 dados ali no papel, quais dados você vai selecionar? Se você selecionar os dados errados, não souber identificar o que de fato você vai usar no cálculo, então você vai errar, né? O cálculo do medicamento e, consequentemente, vai administrar uma quantidade incorreta. Isso é perigoso, né? Certo? Mas para efeito de concurso, muita informação está ali para te confundir. Então, isso aqui é a prescrição, isso aqui é a concentração, né? Então, eu já mostrei para vocês que o volume administrado, né, é igual a prescrição, né, sobre a concentração, que é igual a, nesse caso aqui, 9,5 microgramas, né, dividido por 50 microgramas por ml. Então já vou simplificar aqui micrograma com micrograma, 9,5 por 50, como é que fica? Vou colocar aqui a divisão. 9,5 por 50. Tem várias formas de fazer essa divisão, mas eu vou explicar para vocês fazerem do seguinte modo, né? Você vai igualar as casas decimais com zeros, certo? Porque a ideia é a seguinte, ó. Aqui tem uma casa decimal, né? Aqui não tem nenhuma. Então eu vou igualar as casas decimais desse modo. Depois disso, eu apago, posso apagar a vírgula. Posso apagar a vírgula e fazer o cálculo do modo como ficou aí. Então vou calcular, na verdade, 95 por 500. Beleza? Então como é que fica? 95 é menor do que 500. Então já vou de cara começar colocando aqui, ó, pela regra, 0 e vírgula e um zero aqui no 95. Fica 950. 950 por 500, né? Se eu fizer 500 vezes 1 dá 500. 500 vezes 2 dá 1000, já passou. Então vou usar o 1 mesmo. Vou colocar aqui 1. Então aqui 1 vezes 500 dá 500, né? Coloco aqui embaixo 500. E aí vai sobrar quanto, né? 0, 5 menos 0 dá 5, não é isso? 9 menos 4, 9 menos 5 dá 4. Então sobrou aqui 450. Posso continuar com o cálculo? Posso continuar com o cálculo. 450 por 500. Não dá, né? Eu vou colocar mais um zero aqui. Beleza? Colocaria mais um zero aqui no quociente só se eu duas vezes seguida colocasse o zero lá embaixo. Uma vez já é suficiente, mas não preciso colocar mais um zero lá no quociente. Beleza? Mas se eu fosse colocar duas vezes seguidas, zeros ali embaixo, aí eu também teria que colocar um zero lá no quociente. Então, 4.500 por 500, eu sei que dá 9. Certo? Já fazendo o cálculo mentalmente, mas se você quiser multiplicar, né? 9 vezes 5 dá 45, aí você acrescenta os dois zeros. 4.500. Então pode armar, né? O cálculo e fazer a multiplicação. Certo? Então eu sei que aqui já dá os 4.500, né? E vai zerar tudo aqui. Então dá 0,19, né? 0,19 ml. Certo? Tudo certo aí? Deu para entender essa? Até separar aqui para quem for dar depois, né?
Continuando, próxima questão. Foi prescrito 1 litro, né? 1000 ml de solução fisiológica, né? Soro, para correr a 16 gotas por minuto. Quantos ml serão administrados por hora? Aí o que acontece? Você tem a taxa de infusão, né? Lembra da fórmula? Você tem a taxa de infusão, que é igual a volume, de modo geral, né? Volume sobre o tempo, né? Então eu tenho aqui o volume em ml, não é isso? Tenho aqui o volume em ml, né? Ah, tá. Aqui é só uma questão de converter, viu, gente? Nem precisava usar isso, não. Esqueci isso aqui por enquanto. Ele já deu. Quando eu olhei para as alternativas, foi que eu percebi. Se aparecer em outra questão, essa necessidade, eu mostro para vocês uma forma de você transformar e calcular o tempo, né? Tendo o volume e a taxa de infusão. Mas aqui é uma questão puramente de conversão. Ele não já deu que são 16 gotas, né? Por minuto. Ele quer simplesmente que você expresse essas 16 gotas por minuto. Vou até apagar ali em cima do 1000, porque nessa questão não importa. Só importa o 16 ali mesmo. Viu? Então, 16 gotas por minuto. Como é que eu converto isso para ml por hora? Certo? Como é que eu converto isso para ml por hora? Quando eu quero converter de gotas por minuto para ml por hora, eu vou multiplicar por 3. Certo? Vou até escrever aqui para vocês. Gotas por minuto. E aqui eu tenho ml por hora. Quando eu vou sair desse ponto para esse, eu, Professor, pode falar, multiplico por 3. E quando eu vou sair desse ponto para esse, estou eu com dor divido. da cabeça. Não vou poder continuar aqui. Tá bom? Belita está com dor de cabeça, não vai continuar. Não, entendi, tudo bem, então melhoras, viu? Certo? E qualquer Obrigada. dúvida pode perguntar lá no grupo também. O grupo já está aberto, né? Para vocês tirarem suas dúvidas, tá bom? Melhoras aí para você, tá certo? E tem a gravação Tá bom. também, que logo mais eu coloco já na playlist. Obrigada. Tá ok. Então, gente, 16 gotas por minuto, quando eu quero converter de gotas por minuto para ml por hora, é só multiplicar por 3. Quando eu Dá 48. quero converter de ml por hora para gotas por minuto, aí eu divido por 3. Nesse caso, aí é só multiplicar por 3 que dá 48. Certo? Simples assim, nesse caso. Só uma questão de conversão mesmo. Aí memorize essa conversão, né? Quero converter de gotas por minuto para ml por hora, multiplica por 3. O contrário, você divide por 3. Se na questão dissesse 51 ml por hora, né, e quisesse as alternativas em gotas por minuto, né? Aí você iria fazer o contrário, iria dividir os 51, né? Disse lá, 51 ml por hora, quer que diga quanto dá esse mesmo valor em gotas por minuto. Então, nesse caso, você iria dividir os 51 por 3, daria 17, entendeu? Então, é só você fazer essa conversão aí no caso. Certo? Mediante a prescrição de amoxicilina, comprimido de 875 mg, como ficará a apresentação em gramas? Mesma coisa aqui semelhante, né? Uma questão só de conversão de unidades mesmo. Então, 1 grama
é igual a 1000 miligramas. Então, se eu quero converter de 1 grama para miligramas, eu multiplico por 1000. Se eu quero partir de miligramas para gramas, eu divido por 1000. Nesse caso, deu miligramas e quer em gramas. Então, eu vou dividir por 1000. Certo? Vou dividir esse valor por 1000. Então, 875 dividido por 1000. Onde é que fica a vírgula dele inicialmente? Fica aqui à direita, né? Se o número é inteiro, não está sendo representado com vírgula, então está logo à direita dele. Então você vai movimentar essa vírgula 3 casas para a esquerda. Por quê? Eu já falei, já repeti algumas vezes, né? Quando você multiplica um número decimal por potências de 10, de 100, de 1000, né? Potências de 10, né? Que são os números 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, entendeu? É um com vários zeros, né? Quando você multiplica por um número assim, você pega a vírgula e desloca para a direita. Multiplicação vai para a direita. Divisão vai para a esquerda. Quantas casas? A mesma quantidade de zeros. Beleza? Então, se a vírgula inicialmente do 875 está aqui à direita, vou dividir por 1000 para chegar em gramas, né? Então, ela vem uma casa, ó. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Vai ficar aqui a vírgula. E eu tenho que completar com um zero. Certo? Então fica 0,875 gramas. E tá onde? Tá aqui, né? Letra B. Ok? Patrick, ainda tem gente lá no grupo perguntando que hora vai iniciar a aula. Sério isso? Gente. Eu respondi, disse que já tinha começado. Eu acho que fui eu, mas eu perguntei faz muito tempo. Genilza. Não, foi essa Genilza aí. Sim, Bruno já traduziu aí. Daqui a pouco eu respondo, viu? A questão de. Certo. Vou até pegar o link aqui. Copiar o link, né? Mas enfim. Aí amanhã, gente, vocês terão uma revisão de enfermagem e de SUS com o Francine, viu? E na quinta-feira eu vou fazer a revisão de língua portuguesa, certo? Também é uma disciplina que vale bastante, né? E tem muitas questões. Então também é interessante vocês revisarem muito língua portuguesa. Geralmente vocês chegam nessa reta final com vontade de revisar bastante língua portuguesa, né? Quando a gente faz um aulão, aí ficam querendo mais, entendeu? Então a gente vai ter essa revisão maior aí na quinta-feira de língua portuguesa. Beleza? Seguindo, o médico pediatra prescreveu para uma criança 500 miligramas de 6 em 6 horas, né? Via oral, né? 6 em 6 horas de interditado antibiótico, porém no hospital encontra-se apenas vidros de 70 ml com 250 miligramas por 5 ml. Esse miligramas por 5 ml aí é a concentração, né? E a prescrição está ali de 500 miligramas. De acordo com as informações, quantos ml do antibiótico devem ser administrados? Aqui só tem uma questãozinha, assim, você pode até usar, né, assim, 250 miligramas por 5 ml, mas é mais conveniente já dividir antes de usar essa concentração. Isso aqui é a concentração. É uma quantidade, não é dividido por um volume, certo? Isso aqui é a prescrição. Então, eu falei para vocês, né, que o volume administrado vai ser igual a prescrição dividido pela concentração, não foi? Só que essa concentração a gente já vai fazer um processamento prévio dela aqui, né? Porque ela diz que
são 250 miligramas por 5 ml. Então já vamos fazer a divisão, né? 250 por 5 dá quanto? 50. Certo? Então 50, e eu repito, miligramas por ml. Então essa vai ser a concentração que eu vou usar. É mais conveniente fazer isso antes, porque senão você vai ter que jogar uma concentração na forma de fração ali na fórmula, e aí vai ter que fazer uma divisão de fração. E aí muita gente não lembra como é que faz, né? Teria que repetir a primeira fração e multiplicar pela a segunda fração invertida. Essa é a regra para divisão de frações. Só que é mais conveniente fazer assim porque quando você joga na fórmula já faz direto. Beleza? Então seguindo aqui, ó, eu tenho 500, né, miligramas dividido pela concentração que eu vou utilizar, né, de 50 miligramas por ml. Então vou simplificar aqui, né, tirando aqui um zero, né, 50 por 5 dá igual a 10. Então aqui vai dar 10 ml. Veja que esse valor aqui, o vidro tem 70 ml, isso aí colocaram ali para te confundir. Você precisa da prescrição e da concentração. Aí se o vidro, por exemplo, tivesse só 5 ml, aí você teria talvez que decidir, né? Talvez a questão pedisse para você dizer quantos vidros, né, quantos frascos você iria utilizar. Beleza? Mas não é o caso. Eu só precisei da prescrição e da concentração. E aí a diferença é que dessa vez a concentração eu precisei fazer um ajuste nela para ficar mais conveniente o cálculo. Beleza? Tudo bem aí? Marcando aqui letra C, né? 10 ml. Certo? Professor, Pode falar, Marília. professor, boa noite. Eu entrei agora há pouco porque eu estava esperando. Foi? Eu estou perdendo a explicação. Mas tem a gravação, entendeu? E eu coloquei mais cedo lá, entro já, entendeu? Eu só até demorei um pouquinho, eu comecei, eu acho que era umas 6h20, viu? Eu até demorei um pouquinho porque eu tô aqui sozinho com o meu menino, né? E aí tava cuidando dele, tinha que colocar algo pra ele comer, né? Antes de eu começar aqui a aula. Aí ele tá aqui no outro quarto jogando. Aí eu não percebi não, sabe? Que tinha mais alguém esperando, mas eu coloquei mais cedo lá. Entro já. Isso Eu foi vi antes, quando isso foi antes das 6 horas. Eu coloquei entro já, né? foi. Certo? Aí E lembre que o link está fixado. A gente vai usar aquele link até o final. eu sou péssima em matemática, então assim, nossa, eu tinha que pegar do início, gente, porque, Certo. nossa, Lá no YouTube tem uma aula que eu fiz pro concurso da EBSER, que teve o último, né? Tá público lá no YouTube da FCR, viu? Tem essa aula e essa aula de agora também está sendo gravada e já já eu coloco para vocês lá na playlist, tá bom? E você pode perguntar porque essa semana a gente está disponível. Eu posso responder essas questões para vocês, né? Posso tirar suas dúvidas até o sábado à noite. Até sexta-feira à tarde, né? Aí até 16 horas, pode me procurar que eu mando um áudio explicando, alguma coisa eu faço para te ajudar, certo? Com o conteúdo que ficou a meu cargo, né? Aqui no cursinho de vocês. Aí nós somos adventistas, né? Tudo, sexta-noite até sábado à tarde a gente está ali muito envolvido em nossas atividades religiosas, né? Então sábado à noite eu estou disponível também para vocês, né? Sábado à noite, até a hora que vocês quiserem aí pode falar comigo ou no grupo, que aí eu mando um áudio, digito alguma coisa para vocês, ou até mesmo posso, se eu tiver no computador, eu posso fazer esse cálculo aí e mandar para vocês também. Beleza? Mas assim, Pati, precisa que vocês estudem e perguntem, né? Pode falar. Emiliane, Pati, quando é que vai sair o local da prova? o local da prova já saiu, viu? Semana passada. Já?
Isso. Eu não vi. Confira lá no site da IDECAM. Pra ser sincero, eu me perdi, assim, um bocado de coisa. Que aconteceu umas coisas e Certo. sábado eu perdi minha avó, Você perdeu sua agora avó, né? hoje eu acabei de enterrar meu primo. Foi mesmo. Vixe. Pô, eu não tô nem com cabeça, vai ser assim, eu vou fazer esse concurso segurando a mão de Deus, vou tentar, né? Mas vá lá e faça. Apesar dos pesares, né? Meus sentimentos, viu? Eu vi a sua avó, né? Falei com você lá Senti no muito, Instagram. senti Não muito. sabia do seu primo. E agora foi meu primo com câncer generalizado. Tá Meus no corpo sentimentos, todo viu? dele. Nada. Deus conforte sua família. Eu acabei de colocar lá no grupo o link para olhar o local da prova. Quando a gente Obrigada. Pronto. pede só o CPF, aí Isso. já vai direto para Acho que inscrição de vocês. semana passada Bruno tinha colocado também, né? Pois olhe lá, viu o seu local de prova. Pois vamos seguindo aqui. De acordo com uma prescrição médica, né? 1000 ml de soro fisiológico, 6 horas, tal. Aí o resultado do cálculo do gotejamento por gotas, né? 55,5 gotas por minuto. De acordo com o exposto, calcule o mesmo volume, no mesmo volume e tempo, a administração do soro fisiológico em microgotas. Ou seja, ele quer apenas que você converta de gotas por minuto para microgotas por minuto. Certo? Então, quando você converte uma gota, não são 3 microgotas, não é isso? Então, você vai trocar só aqui. Então, uma gota, ó, vezes 3, né? É só esse ajuste que você vai fazer. Então, no fim das contas, vai ficar semelhante àquele que nós fizemos, né? De gotas por minuto para ml por hora, também multiplicava por 3. Aqui, no caso, é porque a única coisa que eu vou mexer é de gotas para microgotas. E não são 3 microgotas? Então, eu vou multiplicar tudo isso por 3. É mais uma questão só de conversão. O único cálculo que eu vou fazer é para converter de gotas por minuto para microgotas por minuto. E, coincidentemente, também é só multiplicar por 3 nesse caso. Certo? Então, 55,5 vezes 3, né? Vai dar quanto? 55,5 vezes 3. Vamos fazer aqui, né? Para revisar com vocês. Então, 55,5 multiplicado por 3. Como é que fica isso? 3 vezes 5, 15. Boto o 5 ali, sobe 1, né? 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. Então, coloco 6, sobe 1. 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16 mais uma vez. E aí, quantas casas decimais? A regra é que eu vou somar as casas decimais desses dois números que eu multipliquei. O 55,5 tem uma casa decimal e o 3 não tem nenhuma. Então eu só vou colocar uma casa decimal. Então a vírgula vem para cá. Pronto, uma casa decimal. Certo? Então 166,5. Cortar aqui também, né? Vou separar aqui. Certo? Era só converter. Ao administrar uma solução contendo 500 ml de soro glicosado a 5% adicionada de 10 ml de cloreto de sódio, né? E aí ele coloca muitas informações que você não vai usar, muita coisa que tem aí, mas acaba confundindo. Então, 500 ml de soro, né? Regula-se o gotejamento para 34 gotas por minuto.
conforme prescrição médica. Sabe-se que o gotejamento equipa é de 20 gotas por ml. Em quanto tempo a solução será infundida? 34 gotas por minuto. E ele quer que você calcule o tempo em horas, não é isso? Basicamente isso que ele quer. Tem várias formas de fazer, já para simplificar um pouco a vida de vocês. Eu vou converter 500 ml, essa vai ser uma forma mais simples. 500 ml, né? Vezes 20 vai me dar a quantidade de gotas. 500 vezes 20, como é que eu faço? 2 vezes 5 dá 10. E aí é só colocar esses 2 zeros aqui, um zero aqui, coloco então 3 zeros. Prontinho. Então são 10.000 gotas. Beleza? 10.000 gotas. Vou dividir esse 10.000 por 35 gotas por minuto. E aí o resultado vai me dar a quantidade de minutos que eu vou gastar para infundir essa solução. Certo? Então 10.000 por 34 vai dar o seguinte. Aqui o 10 por 34 não dá, né? Vou marcar aqui, vou usar o 100. O 100 dá para dividir por 34. E aí vai dar quanto? Vou colocar aqui o 2, né? Dá 68. 2 vezes 34 dá 68. Coloco aqui embaixo. Então aqui sobra quanto, né? 10 menos 8. Aqui vai sobrar 2, né? Aqui ficou 9, né? Menos 6 dá 3, né? Aqui vai sobrar 0. Beleza? 32, 34, né? Vou baixar esse 0 aqui para continuar a divisão. 320 por 34, quanto é que dá nesse caso? Então, 34 vezes 10, eu sei que é 340. Se eu tirar 34 de 340, eu vou ter 34 vezes 9. Quanto é 340 menos 34? Vai dar quanto? 340 menos 34. Dá 306, não é isso? Então eu sei que 306, vou botar aqui o 9, ó, eu já sei que 306 é 34 vezes 9. Está na dúvida, é só fazer a multiplicação. Certo? E aí sobra quanto? 320 menos 306. 10 menos 6 aqui vai dar 4, não é isso? E aqui fica 11 menos 0, né? Que dá 1. O 2 emprestou, né? E aqui 3 menos 3 dá 0. Então sobrou 14. 14 posso continuar. Aliás, devo continuar, né? Tem mais um 0 aqui, né? Então 140 por 34, não é isso? 34 vezes 2 dá 68. 68 com mais 68 vai dar 120 e 136, né? Então, isso aí eu já sei que vai dar um 4 aqui. 34 vezes 4 dá 136. E aí vai sobrar 4, né? 4 aqui. O 4 cede 1 emprestado, fica 3. 3 menos 3 dá 0. E 1 menos 1 dá 0 também. Beleza? Posso continuar com essa divisão? Até posso. Posso colocar uma vírgula ali no 294 e um 0 ali no 4 embaixo e sair continuando com essa divisão. Só que a questão já que é em horas, eu já tenho uma quantidade considerável aí de minutos, né? Eu tenho aproximadamente 300 minutos, não é isso? 300 minutos são quantas horas?
Quem é que me diz? 300 minutos são quantas horas? $300 são aproximadamente, né, 6 horas, certo? 60 minutos, 1 hora, 120 minutos, 2 horas, 180 minutos, a cada 60, né, é 1 hora. 180 minutos são 3 horas. 240 minutos são, no caso, 4 horas, né? E 300 minutos são 5 horas, certo? Aproximadamente aí 5 horas, beleza? Então isso aí vai dar um número próximo, né, de 5 horas. E é isso que eu vou marcar. Certo? E caso você não saiba que 294 minutos é aproximadamente 5 horas, era só você fazer essa divisão, né, de, seja lá o número 294 ou o número 300, dividir por 60, aí você vai dar que o número mais próximo que você vai chegar ali é um número bem perto de 5, certo? Vai dar 5 essa divisão. Beleza? Então eu tenho aí aproximadamente 5 horas. Foi prescrito para o paciente 3.000 ml de soro glicosado. Esse FOS é o nome da pessoa abreviado, né? Questão de sigilo, né? Simulando isso, né? Mas na verdade não precisa nem ser um paciente verídico, né? Então foi prescrito para o paciente fulaninho, né? 3.000 ml de soro glicosado. Tal medicamento deverá ser infundido em quantas gotas por minuto? Então vou calcular aí a taxa de infusão em gotas por minuto. Mas o tempo não foi dado. Essa questão eu sei que ele considerou, a banca considerou como se fosse um padrão, né? Mas não é bem assim que funciona. Mas a banca muitas vezes considera certas coisas que são da praxe e não uma regra ou uma recomendação de algum órgão público ou de algum protocolo, entendeu? Mas eu sei que eles consideraram que, como não foi dito o tempo, então o tempo padrão seria de 24 horas, certo? Eles consideraram 24 horas nessa questão aí. Beleza? Isso aí deixa margem, né, para questionamento, para tentar anular a questão, tudo. Eles precisam ser mais claros ao menos no concurso precisa ser mais claro. Então vamos lá. O tempo está oculto, né? O tempo é igual a 24 horas. Está oculto aí, a banca supôs que são 24 horas. Como não disse, são 24 horas. E aqui eu tenho o meu volume. Então, volume em ml, tempo em horas, e quer o resultado em gotas por minuto. Então, vai ser aquela fórmula que eu já estou usando sempre, né? Veja que essa banca, tem banca que varia muito, né? Mas essa banca, nessas questões que você vai usar essa fórmula, me parece que todas elas são essa mesma fórmula. Volume dividido por tempo vezes 3. Outras bancas variam bastante, né? As fórmulas que você vai usar daquelas 4 iniciais que eu mostrei no início da aula. Beleza? Essa daqui parece que gosta só dessa fórmula. Então, volume dividido por tempo vezes 3, né? Certo? Então, aqui vai dar igual a 3.000, né? Dividido por 24 vezes 3. Aqui, mais uma vez, é conveniente eu já fazer uma divisão, né? 3.000 por 3 não dá 1.000? Dividindo 3.000 reais para 3 pessoas não dá 1.000 para cada uma? É só fazer essa correlação com o monetário, que todo mundo acerta, né? Falou em dinheiro,
Mostrou o cálculo ali, a pessoa erra, mas relacionou com o dinheiro, aí, ixi, fica fácil demais, todo mundo acerta. Então, vamos lá. Então aqui eu tenho que 3.000, né? Por 3 vai dar 1.000 dividido por 24. Beleza? E quanto é que dá 1.000 por 24? Vamos fazer aqui. 1.000 por 24. O 10 não dá para o 24, né? Vou usar aqui o 100, né? 100 por 24, eu sei que vai dar 24 vezes 3 dá 72, 24 vezes 4 dá 96. Então aqui dá 4 vezes 24 dá 96, né? E aqui vai sobrar 4. Baixo esse outro 4, esse outro 0, né? Aliás, é 40 dividido por 24. Vai dar quanto? 1, né? 40 por 24. Não pode ser 2. Então dá 1. Coloco aqui o 24 mesmo, né? Porque 1 vezes 24 é 24. Aqui vai dar o 0 por 4 menos 4 não dá, né? Pede 1 emprestado, fica 10 menos 4, que dá 6. O 4 perdeu 1, né? Fica 3 menos 2, que dá 1, 16. Certo? Posso continuar fazendo esse cálculo? Posso continuar. Posso botar uma vírgula aqui e um 0 aqui. Certo? E aí eu sei que 24 vezes 6 é igual a 144. E aqui vai sobrar mais uma vez, né? 16. Então veja que daqui para frente, se eu continuar com a divisão, vai dar 160, eu boto um 0 aqui, então vou ficar sempre fazendo 160 por 24. Então vai dar 41,66666, não termina. Isso aí eu arredondo para quanto? Pela regra, né? Se eu vou desconsiderar esse 6, vai ser o primeiro dígito desconsiderado, né? Então, se é um dígito de 5 ou mais, eu vou arredondar o número anterior para cima. Então, o 1 vai virar um 2. Tá bom? Então, a regra é que vai dar aí aproximadamente, né? Vou botar um tio aqui só para vocês. Bom, que você já vê um símbolo, né? Não sei se você lembra, mas quando a gente está falando de aproximação, de equivalência, então a gente coloca um tiozinho assim, junto com o igual, viu? Certo? Não é exatamente 42, mas a gente arredondou para 42. Então aqui dá 42. Beleza? Está prescrito para um paciente 2 gramas de um antibiótico por via endovenosa de 8 em 8 horas. A farmácia da instituição possui um frasco de 1 grama da medicação, né? Quantos frascos deste antibiótico serão utilizados em 24 horas? E aí? O que vai importar são essas informações aqui. Na verdade, muita coisa aí vai entrar no cálculo. Então, são 2 gramas. O 8 em 8 horas vai realmente fazer parte desse cálculo, né? Em 24 horas, né? E tem disponível frascos com 1 grama da medicação. Então, a cada vez que vai aplicar para essa pessoa essa medicação, vai aplicar quantos frascos? Quem é que pode me dizer aí? A prescrição é de 2 gramas. Cada frasco tem 1 grama. Eu vou usar quantos frascos? 2 frascos em cada medicação. 2 frascos em cada horas, momento, né? 6 frascos. Isso, então são 2 frascos, né? De cada vez, certo? 8 em 8 horas, em 24 horas, quer dizer que são 3 vezes no dia, não é isso?
Todo mundo já tomou medicação e sabe disso. Então, quando é de 8 em 8 horas, são 3 vezes por dia. De 6 em 6 horas, são 4 vezes por dia, né? De 12 em 12 horas, são 2 vezes por dia. Então, no caso, serão 2 frascos vezes 3 vezes, né? Vezes 3 aplicações por dia, né? 3 usos por dia. Então, 2 vezes 3 dá 6, certo? Então, é essa quantidade que será utilizada, né? Então, o número de comprimidos, né? O número de frascos aí, número de, vou botar assim, né? Número de frascos aqui, no caso, vai ser igual a quantidade prescrita, né? Dividido pela concentração. Só que a concentração aí, de modo geral, né? Ele apresentou como sendo 1 grama por frasco. A concentração está expressa dessa forma, 1 grama por frasco. Então, de todo modo, é aquilo que eu já falei para vocês, né? O número de frascos aí que eu vou utilizar é semelhante àquela fórmula que eu já falei, né? Que o volume administrado é igual a prescrição sobre concentração, certo? Então, essa mesma ideia está um pouquinho modificada aqui nessa questão. A diferença é que minha prescrição está aí, de fato, em gramas, né? 2 gramas, mas a concentração não foi expressa daquele modo padrão, né? Massa dividido por um volume, a quantidade dividida por um volume. Mas o volume ele trocou pela quantidade de frascos. Eu não sei quantos ml tem um frasco desse, certo? Mas eu posso expressar dessa forma também e usar aquela mesma fórmula se eu quisesse. 1 grama por frasco, entendeu? Quando eu jogasse na fórmula, ficaria 2 gramas dividido por 1 grama por frasco e ia dar o resultado em frascos, certo? É a mesma ideia. Mudou a forma de expressar, mas é a mesma ideia. Então eu tenho 2 gramas da prescrição, né, dividido por 1 grama, né? Que vai dar igual a 2. Só que são 2 frascos, né? 3 vezes ao dia. Quando eu multiplico isso aqui por 3, né? Vai dar igual a 6 frascos por dia. Beleza? Um determinado médico prescreveu 1.500 UI de heparina para serem administradas. Então tem ampola com 500 UI por ml, né? Ele está perguntando quantos ml você vai pegar. Então isso aqui é a minha prescrição, isso aqui é a minha concentração. Volume administrado é igual a prescrição dividido pela concentração. Vai dar igual a 1.500 UI dividido por 5.000 UI por ml. Esse UI, ó, já vou tirar aqui da unidade de medida, né? Vou simplificar aqui tirando 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, né? Eu fico com 15 sobre 50. Quanto é que dá 15? Quanto é que dá 15 sobre 50? Tem 15 reais e vai dividir para 50 pessoas, né? Então, cada uma vai receber na casa dos centavos, né? 15 por 50 não dá, 15 é menor que 50, né? Então, já começo colocando 0, e um zero aqui em cima, 150 por 50. Aí eu já sei que dá 3, né? Certo? Então, já zerei aqui, né? 0,3 ml.
Prontinho, resolvida a questão. Entenderam aí a ideia? Então, lembre dessa fórmula que ela vai servir demais caso caia questões de cálculo de medicamentos na prova de vocês, né? Beleza? Volume administrado é igual a prescrição sobre a concentração. E aí terminamos essa parte, viu, gente? Eu vou dar um intervalozinho de uns 10 minutos, viu? Para vocês beberem uma água, ir no banheiro, tá certo? Eu vou encerrar aqui essa gravação.